E aí, gente, tudo bom com vocês? Começando mais um BarbaCast Red Flag. Logo de cara eu peço pra você seguir a gente nas redes sociais, @obarbacast no Twitter, @obarbacast no Instagram. No Facebook tá um pouco diferente, tá o Barba, porque lá no Facebook a gente não fala só de automobilismo ou de música, a gente posta vídeos, imagens, outras coisas, mas estamos em todas as redes sociais, as famosas, é só procurar a gente lá que você acha. Outro recado importante é que não temos só esse podcast, o Barba Red Flag, né? O BarbaCast Red Flag. Nós temos o BarbaCast falando de música, focado no mundo do rock, do heavy metal. Então, se você gosta de algo mais pesado, de um som mais grave, potente, enfim, o adjetivo que você quiser, é só procurar lá o BarbaCast. Por enquanto tá no mesmo feed, mas depois a gente vai separar. Eu tô vendo essa questão ainda. No YouTube eles estão separados, né? Toda a divulgação que eu faço, eles estão em canais separados. Quem vai começar o programa hoje sou eu, e eu venho falando de MotoGP. Então, começando pela classe mais fraca, digamos assim, que de fraca não tem nada, a Moto 3. E isso é importante dizer, a Moto 3 muitas vezes é a mais emocionante, é a mais equilibrada, é a que entrega as melhores corridas, e não foi diferente. Tivemos a vitória do italiano Fabio Di Gianantonio, nomezinho difícil de falar, Fábio, me ajuda aí. Mas o final da corrida foi aquele negócio imprevisível, né? Houve um acidente na última curva, o Bastianini derrubou o Bezzecchi é um dos líderes do campeonato, e aí o Fábio se encaminhou para a vitória, o Dalla Porta em segundo, e com o acidente o Foggia conseguiu o primeiro pódio, ele que é da equipe, né, um apadrinhado pelo Valentino Rossi. Então assim, novamente, a Moto 3 entregando uma corrida épica, sempre equilibrada, muito boa, vale a pena acordar cedo, nesse caso foi de madrugada, eu fiquei direto, eu virei a noite inteira, até porque tinha Fórmula 1 e tudo mais, então assim, animal, me acordou, tava quase dormindo e a Moto 3 foi lá e me acordou. E em seguida, pouco tempo de intervalo, veio a Moto 2 e novamente corridas muito boas. Não é aquela loucura da Moto 3, é mais assim, organizado, os pilotos são mais cerebrais, são um pouco mais experientes. E a Moto 2 teve um duelo muito bom do Bagnaia com o Oliveira. Eu tenho uma leve queda para torcer pelo Oliveira, eu gosto muito dele, eu acho que esse cara tem um futuro muito bom. Deu Bagnaia, né? Ele conseguiu controlar o Oliveira, conseguiu ganhar esse duelo do Oliveira. E aí ele abriu 28 pontos de vantagem. Assim, numa categoria tão equilibrada, você abrir 28 pontos de vantagem é muita coisa. Só que a Moto 2, ela é imprevisível, uma queda muda tudo, entendeu? E o Oliveira não está vencido. Na classe rainha, na MotoGP, mais um show do Marc Marquez. Ninguém para ele, é um talento gigantesco. Acho que a única pessoa que poderia pará-lo é o próprio Valentino Rossi, se fosse uns 3 anos mais novo e tivesse numa moto melhor. Inclusive, vale destacar a melhora da Yamaha. Não sei se é uma melhora virtual, se é algo que só ocorreu lá na Tailândia, mas o Viñales e eles conseguiram mais ou menos acompanhar os líderes. Enfim, o Valentino no começo até brigou pela ponta, mas não deu outra. Do meio da corrida em diante, duelo do Marques com o Dovizioso, e das outras vezes do Dovizioso na última curva, né? A gente já viu isso, e dessa vez o Marques se vingou na última curva, na última cartada, passou o Dovizioso e rumou para mais uma vitória. O primeiro homem a ganhar na MotoGP na Tailândia, fazendo história, continua fazendo história, é um fenômeno. Enfim, é praticamente campeão, né? Ele já vai ter a primeira chance de título na próxima corrida e não perde a graça, por mais que o Marques fique na frente, seja o líder do campeonato. Não é que nem a Fórmula 1, que enfim, soa enfadonho, soa chato com o Hamilton. O Marques, para ele ganhar, ele tem que dar tudo de si mais um pouco, 110%. Ele tira 120% da moto. E assim, a MotoGP tem dado um espetáculo, um show, uma aula.
Fala galera, tivemos nesse sábado a última etapa do Round of Doors da Xfinity Series, né? Aí em Dover, na Milha Monstros de Dover. Tivemos o Christopher Bell ganhando o primeiro segmento, o Daniel Hemric levando o segundo. E o Christopher Bell, apesar de sofrer uma punição não, né? Fazer um pit muito ruim, a equipe dele foi muito ruim no pit, fazendo ele perder 7 posições no box. A bandeira amarela após o segundo segmento, ele fez uma corrida de recuperação fantástica. Ele chegou no segundo, ele passou o segundo primeiro como se fosse, assim, o líder botando volta em retardatário, entendeu? Passou batido e garantiu aí a sua sexta vitória na categoria, alcançando o recorde de vitórias para um calouro, né? Christopher Bell é o calouro na Xfinity Series que tem mais vitórias. E tivemos o Roy Chastain, né, que estava lutando aí, depois de últimas provas com o carro 42, voltou pro 4 já antes de Dover e estava tentando de alguma forma se manter nos playoffs, mas não conseguiu, fez até uma batalha muito boa, pôs uma bandeira amarela, ele mesmo chamou a bandeira amarela, né, tocando com o Tift, e depois da relargada ele, brigou até o fim, que ele tinha que passar, ganhar algumas posições para passar o Tift no campeonato, mas não conseguiu. Ele fez um final de prova muito bom mesmo, colando nos outros carros, assim, foi limitado pelo set que não chega nem perto do 42, né? Então acabou sendo eliminado e o Tift entrou pros playoffs, mas não deixa de ter feito uma boa prova, mesmo não conseguindo a classificação. Foi raçudo, brigou, mesmo com um carro pior, conseguiu brigar e ir pra cima, e por pouco não conseguiu a vaga nos playoffs, ficou apenas 2 pontos abaixo do corte. Chegou bem perto. E fora isso, tivemos aí o Christopher Bell ganhando a prova, né? Batendo o recorde. Cole Costa no segundo. John Salgado em terceiro. John Salgado sempre aquele problema de perder rendimento no long run. Chegou a fazer uma ótima corrida. Terceiro antes de vencer, mas perdeu o rendimento, foi para terceiro. Ryan Preece em quarto. O Spencer Gallagher em quinto. O Brandon Jones em sexto. O Daniel Hemric em sétimo. O Daniel Hemric, ele sofreu uma punição nos boxes. Ele vinha fazendo uma prova muito boa, mas sofreu uma punição por excesso de velocidade e perdeu muitas posições. Por isso que ele só aparece aqui em sétimo. Mas assim, conseguiu um top 10, não foi um mau resultado, né? Aí tivemos o Austin Cindric em oitavo, o John Hunter Nemechek em nono e o Ryan Truex em décimo. Para os playoffs, tivemos aqui os eliminados, né? Que foi o Roy Chastain, como eu havia dito, o Brandon Jones, o Ryan Truex e o Ryan Reed, que eles também já estavam, precisariam de um milagre para se classificar, né? Só vencendo a prova. E a Xfinity volta aí para começar o Round 8 no dia 20, né? Sendo que ela não corre em Talladega, então ela só volta no dia 20 no Kansas Speedway. E temos aí, né, a pontuação dos playoffs tudo bem embolado. Temos o Christopher Bell com 3.044 pontos, o Joe Allgaier com 3.039, que já estão mais parados na frente, né? Já estão praticamente certos no Final Four, salvo um desastre. O Daniel Hemric com 3.013 e o Cole Costa com 3.011. Fechando o corte, Cole Costa, empatado em pontos com o Elliott Sadler, que também está com 2011, mas pelo que diz desempate, o Cole Costa assume a frente dele, né? O Tyler Reddick com 3010 em sexto, o Matt Tifft em sexto com 3003 e o Austin Cindric com 3001, aí fechando os 8 que estão nos playoffs. Bem, por pontuação, pela questão matemática, eu acho muito plausível que qualquer um deles classifique, né? Mas salvo Christopher Bell e John Allgaier, pra mim já estão certos pela questão do ponto. O Christopher Bell também acharia muito difícil ele não vencesse nenhuma dessas 3 provas, né? Então, apesar dos pontos, é a questão da vitória. O Justin Allgaier, apesar de ser um ótimo piloto, é aquele negócio, fica até redundante que toda semana eu digo isso. Mas o carro dele não tá bom pro long run, não tem um acerto bom, ele também é um piloto muito agressivo nas primeiras voltas e acaba detonando um pouco o equipamento, mas também acho que é muito culpa do acerto. A equipe devia conseguir um acerto um pouquinho melhor pra ele render um pouquinho mais, ser um pouquinho mais resistente, né? Mas, pela questão dos pontos, ele consegue boas colocações e tem uma gordurinha pra queimar. Salvo um acidente, como ele já vem sendo muito azarado no Round of 12, né? Mas fora isso, eu acredito que ele se classifica, ou até quem sabe uma relargada aí com poucas voltas ele consegue ganhar uma prova, porque ele relargando é absurdo, né? Relargada ele consegue 2, 3 posições assim de praxe, né? Sempre. E aí, tirando esses dois que estão mais tranquilos, temos o Daniel Hemric, o Cole Costa, o Elliott Sadler, né? Então, até o Tyler Reddick também, né? Que estão assim, muito ponto. O Daniel Hemric é o terceiro, fica com 3.013 e o Tyler Reddick é o sexto com 3.010, ou seja, é diferente de 3 pontos, tá muito embolado. Desses 4 pilotos, qualquer um pode se classificar. Mas se eu tivesse que apostar em 2 que vão pegar essas 2 últimas vagas, seria o Daniel Hemric e o Elliott Sadler. O Daniel Hemric tem pilotado muito bem essa temporada, ele até conseguiu um assento na Monsters Cup pro ano que vem, né? Sendo que esse vai ser o último ano dele como full-time na Xfinity, e eu apostaria nessa fase boa que ele tá vivendo, acho que ele consegue uma vaga, e a última vaga
classificaria com o Elliott Sadler. Aí eu vou apostar na experiência do Sadler. Pelo um cara experiente, vai se aposentar até esse ano que vem, né? Mas a aposentadoria dele não é por uma questão esportiva, né? Que ele continua rendendo muito bem, apesar de ser um piloto veterano. É por uma questão pessoal, que ele quer se dedicar, ter mais tempo para se dedicar à família, aos filhos dele, e optou por se aposentar, mas o rendimento dele continua muito bom. Então eu vou apostar nessa experiência do Sadler aí pra última vaga. E pra galera, pro Matt Tifft, tipo Austin Cindric, embora não estejam tão atrás assim, né? Tá tudo muito apertado. Eu acho que eles já é mais difícil para eles classificar. Não apostaria em classificação deles, embora seja possível. O Matt Tifft tá aí com 8 pontos atrás do corte e o Austin Cindric com 10. Não pelos pontos, mas pelos outros. Eu acredito que os outros pilotos estão vivendo uma fase melhor. Vai ser difícil eles conseguirem tirar esses pontos, embora não sejam muitos, entendeu? Porque eles teriam que acabar bem à frente deles, né? Pelo menos do Cole Costa, 8 pontos, 8 posições. Já para de cálculo, são 3 corridas, óbvio. Mas eu não sei, eu acho que a galera da frente não vai dar esse mole não, cara. Salvo alguém da frente se envolvendo num acidente aí, perdendo muitas posições ou abandonando a prova, eu acho que esses dois vão sair mesmo. Mas o bom da NASCAR é isso, né, cara? Tudo imprevisível. Eu falo o que eu acho aqui, mas pode acontecer uma parada completamente diferente. Então é esperar pra ver aí o que vai acontecer nas próximas 3 corridas e quem vai estar no Final Four. E na principal categoria da NASCAR, a Monsters Cup Series, tivemos Tamila Mons de Dover sendo a primeira corrida do round de 12, né? Abrindo o round de 12, foi uma corrida dominada no começo pelo Kevin Harvick, que ganhou o primeiro e o segundo segmento. No terceiro segmento, tivemos grande parte do segmento liderado pelo Eric Almirola, uma surpresa, né? Chegou até a parte da corrida achando que ele iria vencer, ia garantir sua vaga aí no round 8, mas no final teve bandeiras amarelas, ele acabou sendo prejudicado e não venceu. Com 10 pro final, o Bowyer bateu, teve problema com o pneu, né? Acabou tendo que sair da prova e chamando uma amarela, né? Chamando no muro, chamando uma amarela. E nisso, o Elliott, o Bled e o Truex Jr. ficaram na pista e logo na relargada tivemos um acidente entre o Almirola, que vinha muito bem na prova, mas esse acidente aí botou tudo a perder dele com o Bled Keselowski, que também afetou o Truex Jr. e o Ryan Blaney, que não pulou os playoffs, assim como o Bowman também foi afetado. Na relargada tivemos o Chase Elliott, tô confundindo o Chase Elliott com o Elliott Sadler, que é tudo Elliott. Mas o Chase Elliott, o Elliott Sadler nem corre na Monsters. O Chase Elliott largando em primeiro, o Denny Hamlin em segundo. E o Chase Elliott conseguiu abrir vantagem sobre o Denny Hamlin, relargou muito bem, mesmo aí com seus pneus gastos, que o Denny Hamlin também tinha, por sinal, conseguiu a vitória. Conseguindo sua segunda vitória na Monsters e também sua primeira vitória em playoffs. O mais importante de tudo, garantindo aí sua vaga no round de 8 e se mostrando aí como um nome forte para os playoffs, né? Temos aí o Big Three, que é o Harvick, o Busch e o Truex Jr. e mais um, que provavelmente vai ser o Final Four, né? Esse mais um aí, talvez seja o Chase Elliott, pode ser o Chase Elliott. Então, tivemos aí o Chase Elliott em primeiro, o Hamlin em segundo, o Joey Logano em terceiro, o Eric Jones em quarto, o Kurt Busch em quinto, o Kevin Harvick em sexto, né? O Austin Dillon em sétimo, o Kyle Busch em oitavo, o Ryan Truex Jr. em nono e o Daniel Suarez em décimo. Surpreendente, né? Um top 10 Suarez, uma boa corrida dele. O Busch também tem problemas durante a prova, né? Mas conseguiu se recuperar bem, conseguindo uma oitava colocação. Mas enfim, aí temos na próxima semana já Talladega, Super Speed, esse circuito mais imprevisível da NASCAR, né? Junto com Daytona, que será a segunda corrida do round 12, né? E temos aqui na classificação dos playoffs, o Chase Elliott já garantido com a vitória, né? Mas temos o Kevin Harvick com 3.101 pontos, seguidos pelo Kyle Busch com 3.096 e pelo Martin Truex um pouco mais de trás, com 3.069, né? Que esse é o Big Three, como foi conhecido da temporada, né? Porque foi os 3 pilotos mais acertados na temporada regular e nos playoffs continua sendo os três primeiros, né? Que estão na ponta aí, os 3 principais. Mas também destacar um cara que é o Joey Logano, né, cara? Que ele não tá sendo tão falado assim, mas ele só tá 5 pontos atrás do Martin Truex Jr. Ele tem conseguido umas boas colocações, embora não tenha conseguido tantas vitórias, foi só uma, né? Ele tem conseguido os bons resultados, pontuando aí no segmento, pontuando também pontuação da corrida, né? Pontuação final e, tá se mantendo aí numa situação confortável nos playoffs, aí apto para brigar por algo a mais, quem sabe no Final Four também, um dos candidatos. E depois por pontos temos o Chase Elliott, que já tá garantido, mas tá com 3.056 pontos, e depois o Kurt Busch, depois o Blake Keselowski com 3.054, empatado com o Kurt Busch também tem 3.060
3.064, seguidos pelo Ryan Blaney, que é o último piloto acima do corte, com 3.047, e abaixo do corte temos o Eric Almirola com 3.033, empatado com o Cliff Bowyer, e abaixo temos o Kyle Larson, que também fez uma prova ruim em Dover, né, teve problemas em Dover, depois daquele desastre do Roval, perdeu, apesar de ter conseguido se classificar com poucos pontos, né, muito na Berlinda, e agora com uma prova ruim acabou perdendo mais pontos. Ele que para muitos era um dos favoritos, né, chegar no Final Four. Agora ainda é possível chegar no Final Four, porque esse formato aí dos playoffs da NASCAR abre espaço pra tudo, né, depois de conseguir uma prova de classificar, é muito imprevisível, mas já tá se botando numa situação mais difícil. E o Alex Bowman é só um milagre, cara, ele tem 3.009 pontos, não consegue se classificar por pontos. É impossível se classificar por pontos, mas praticamente possível, mas com uma vitória, né? Quem sabe, mas uma vitória também é uma vitória milagrosa do Alex Bowman, né? Mas o que mais abre o milagre o circuito que mais abre possibilidade de uma vitória milagrosa é justamente Talladega, né? Então o Bowman acho que vai jogar todas as fichas aí em Talladega, errar o win pra ele, é tudo ou nada, cara. Se não vencer Talladega, não vai aos playoffs. Então pra ele é isso aí. E sobre Talladega, é uma pista de placa restritora, né? Então o motor não faria tanta diferença teoricamente, mas por acaso os carros Ford estão indo muito bem no Super Speedway, né? Tanto os das Race Race quanto das Penske, principalmente da Penske. Então, embora a Talladega seja completamente previsível, tudo que eu falava ser achismo, assim, porque, pode acontecer um Big One, um piloto que vem lá de trás, que nem tá nos playoffs vencer. É Talladega, Super Speedway, qualquer coisa pode acontecer. Mas eu apostaria aí em um dos pilotos da Penske, porque a Penske vem pilotando, vem muito bem nos Super Speedways, e os pilotos da Penske estão vivendo uma fase boa, né? Então, principalmente o Brad Keselowski, que é um estrategista nato, né? Sem Super Speedway, eles, tem a estratégia na manga para Super Speedway, então apostaria numa vitória de um carro da Penske, mais provável pro Brad Keselowski. Embora o Joey Logano e o Ryan Blaney também são fortíssimos candidatos à vitória. E também temos o Kyle Busch, o Kevin Harvick, que não podemos dispensar, né? O Martin Truex Jr. também é um excelente piloto, mas eu acho que Super Speedway ele não mostrou que Super Speedway é a praia dele, né? Ele ainda não mostrou isso, embora seja um ótimo piloto. Então, pra mim, não seria um favorito pra Talladega, embora, repito, qualquer coisa pode acontecer. O Eric Almirola também pode se classificar por pontos, mas uma vitória facilitaria muito, né? Que já estaria lá. O Clifton Boy também é bom ficar de olho. E o Kyle Larson, cara, ele também mostrou, embora seja um ótimo piloto, eu acho que Super Speedway não é a praia dele, assim como o do Martin Truex Jr. Mas tudo pode acontecer, é aquela coisa, é Talladega. O Alex Bowman, em último, não acho que seja longe de favoritos pra vencer, mas Talladega, como eu disse, é a última opção dele, então ele vai vir com tudo pra cima. Então promete uma prova bem emocionante, Talladega, e também uma prova que mexa muito na pontuação, né? Porque Talladega tem uns Big Ones, no Big One desse, muito pilotos que estejam brigando aí por vaga nos playoffs podem bater, abandonar a prova, não pontuar, e os de trás mesmo não ganhando pontuarem bem e passarem na frente dele. Então acho que confortável mesmo aí, cara. Acho que até o Joey Logano, acho que a galera tá mais confortável, porque o Joey Logano tá com 67, né? O Costa tá com 33. O último piloto acima do corte é o Ryan Blaney com 3.043 pontos, né? Então o Joe Logano tá com 3.064, 31 pontos na frente. Tinha uma situação confortável, embora tudo possa acontecer, acho difícil por pontos ele sair. E abaixo o Kurt Busch, o Brad Keselowski e o Ryan Blaney, o Kurt e o Brad com 21 e o Ryan Blaney com 10, aí, qualquer coisa pode acontecer. Um deles podem descer também de Talladega, que é um circuito que muitas coisas podem acontecer, né? Então é isso, galera. Talladega, circuito imprevisível, cara, pode mexer muito com o campeonato. Certo mesmo, tá o Chase Elliott, óbvio, que não tem como, já que você só por vitória, o Kevin Harvick e o Kyle Busch, que, o Kevin Harvick 68 acima do corte, Kyle Busch 63, muito, mesmo batendo, eles não vão pra baixo do corte, eles já estão certos no round, praticamente certos no round de 8, né? O Martin Truex Jr. e o Joey Logano estão numa situação confortável, mas não tão garantidos quanto o Harvick e o Busch, né? Um desastre, assim, poderia botar isso abaixo do corte, mas muito difícil, assim, eu considero muito difícil de acontecer. O Kurt, o Brad e o Ryan já estão na Berlinda mesmo. E é isso aí, vamos ter que esperar pra ver o que vai acontecer em Talladega, né? E depois de Talladega, vale lembrar que é só mais uma prova, né? Antes do round 8, então quem se complicar em Talladega só vai ter uma prova pra correr atrás do prejuízo. Então, essa próxima prova aí pode definir quais serão os rumos do campeonato. Então vamos aí,
galera. Vamos esperar. Semana que vem, Talladega, como sempre, promete. E é isso. Valeu, galera. Um abraço. Até a semana que vem. E semana que vem também teremos aí a volta da Truck Series, né? Que ficou um tempo parado sem corrida, vai voltar agora a fazer em Talladega, fazer a última corrida do round de 8. E lembrando que é o final do round de 8, mas na Truck Series tem um round 6, né? Que são só 2 eliminados, não 4. Mas, pô, vamos resolver o round em Talladega. Só aí já dá pra ter uma noção de como será a corrida, né? E temos, lembrando que ela tá um tempo que a gente não vê a corrida da Truck, né? Temos aí o Justin Haley garantido com vitória e o Glenn Finger também garantido com vitória. Então esses dois já estão certos. Para abraço, temos o Johnny Sauer com 2.124 pontos. Temos o Noah Gragson com 2.107. O Bled Moffitt com 2.102. O Matt Crafton com 2.091. O Ben Rhodes com 2.084. E o Stuart Friesen com 2.081. Sendo que estão abaixo, que no caso é o Ben Rhodes e o Friesen, repito. O Corson só de 2 pilotos na Truck. O Ben Rhodes tá com menos 7, tá com 7 abaixo do corte, e o Friesen tá com 10. Então, por pontos, temos o Johnny Sauer 40 pontos acima do corte, relativamente confortável. O Noah Gragson 23, o Bled Moffitt 18 e o Matt Crafton 7. Estamos aí embolados, né? Do Moffitt até o Friesen, que é o último. E, pô, embora seja plausível todos classificarem por pontos, vamos ter uma prova sensacional, porque, cara, é Talladega e a galera vai vir pra cima, principalmente sendo a última prova. E também na categoria da Truck, que tem provas menores, segmentos menores, né? Não tem muito tempo de estudo. Na Truck, elas vão pra cima e vão mesmo, com a faca nos dentes, né? Nem a faca, com a espada nos dentes, né? Eles vão pra vencer a prova. E agora, tem pilotos aqui que estão quase eliminados, entendeu? Embora seja possível classificar por pontos, eles nada garantia. Então, cara, eu acho que o Johnny Sauer tem 40 pontos. Ele tá mais confortável, ele pode ter um problema na prova e ainda se classificar. Por que não? Ele tem 40 pontos. Beleza, assim, se ele conseguir pontuar um pouquinho ali, dependendo dos resultados, pode se classificar. Mas de Noah Gragson pra baixo, o Noah Gragson tá com 23 pontos acima do corte. Se ele bater, tiver um problema sério, ele pode tranquilamente ir pra baixo. Nada impede isso. Então, aí do quarto ao oitavo, qualquer coisa pode acontecer. Principalmente se tratando de Truck Series, entendeu? Então, pô, essa prova aí é a prova que mais, acho que do fim de semana, né, da mostra, que mais pode acontecer coisas surpreendentes que mudem completamente o campeonato. Eu vou um pouco se tiver, é muito difícil ser um favorito pra essa prova, né, cara, mas eu vou um pouco aí, como é uma prova que vai ter que contar muito com sangue frio, né, que a Talladega qualquer coisa que pode acontecer, eu apostaria no Matt Crafton, que é um cara experiente, um cara mais experiente aí. A Truck Series é um piloto, tem pilotos muito inexperientes, até porque é a primeira categoria nacional da NASCAR, né? Então os caras que destacam nos regionais vão pra ela e vão pra ganhar experiência mesmo, né? Então, dos mais experientes aí, que é o Matt Crafton, que eu acho que é um grande piloto. Eu apostaria, dos pilotos de playoffs, eu apostaria nele, se tivesse que apostar na vitória de um piloto de playoffs, que também pode não acontecer, né, pode ser nenhum 18 que ganha, eu apostaria no Matt Crafton, mas é completamente um achismo meu aqui, qualquer coisa pode acontecer, cara. Também tem o Johnny Sauer, que é um ótimo piloto experiente, mas eu não acho que ele vai com muita sede ao pódio, até porque ele vai querer não se envolver em nenhum acidente, porque ele tá com muitos pontos na frente, só pra não arriscar mesmo, porque, pô, se não se envolver em nada, tá bom, mas também Talladega, pra você não se envolver em nada, você tem que estar na frente do pilotão, né? Porque você estiver atrás do pilotão, acontecer o brigão na tua frente, você vai de gaiato ali. Então também pode ser um nome aí pra prova, embora eu ache o Matt Crafton também seja meu favorito desses 8. O Noah Gragson também se mostrando um ótimo piloto, fazendo ótimas provas, mas ele, às vezes, ele vai com muita sede ao pote e acaba batendo, entendeu? E isso em Talladega é assim crucial, né, cara? Porque é o circuito que mais pode acontecer acidentes. Então essa característica dele, se ele não souber dosar, eu acho que pode prejudicar ele. Mas enfim, cara, tô falando aqui o que eu acho que vai acontecer. Talladega, como já disse várias vezes aqui, é completamente imprevisível, qualquer coisa pode acontecer. Só esperando pra ver. E, pô, ver essas caminhonetes da Truck correndo em Super Speedway, em qualquer circuito, é extremamente disputado. Vale lembrar a última prova deles, que tiveram 5 wides, assim, festival
Valley Drive Wide, uma prova impressionante em Indianápolis, que, pô, foi considerada por muitos uma das melhores provas que teve. Então, cara, em Talladega ainda vai ser sensacional. Essa é imperdível. Então é isso, valeu, galera. Semana que vem tamo aí pra conversar um pouco mais sobre a NASCAR. Fala aí, Barbacasters! Sou o Maicon Tavares e estarei hoje aí falando com vocês sobre Fórmula 1. Para quem não me conhece, sou um dos editores do site Domingos Gearheads, site onde a gente fala sobre carros, automobilismo no geral, enfim. Vamos falar um pouco sobre Fórmula 1 agora? Nesse final de semana a gente teve o Grande Prêmio do Japão, né? Vocês já devem terem lido bastante, já devem ter ouvido alguma coisa sobre como foi o Grande Prêmio. Só tenho alguns comentários para fazer. Eu vi muita gente criticando o Sebastian Vettel pela tentativa de ultrapassagem em cima de Max Verstappen, que acabou culminando, né, na rodada dele. Ele acabou perdendo várias posições, caiu para último, lá para trás no pelotão. E muita gente criticou ele, falando que ele não deveria ter arriscado tanto, que ele está lutando pelo campeonato e que ele deveria ter pensado um pouco mais antes de ultrapassar. Eu concordo em partes com isso. É muito complicado essa questão de você atacar ou não. Muita gente critica os pilotos de Fórmula 1, falam que eles não têm arrojo, falam que eles não atacam, não tentam ultrapassar. E aí quando o cara tenta ultrapassar, acaba rodando, né? Porque ele acabou tendo um toque, né? Pelas imagens dá pra ver que foi um toque bastante forte e tudo mais. Aí o povo critica. Eu nunca entendi isso. Foi que nem quando no Grande Prêmio de Baku, o Vettel fez a mesma coisa, tentou ultrapassar o Bottas, né, na relargada. E aí, nossa, veio uma crítica absurda de como ele é um mau piloto, que ele não deveria fazer assim, né? Mas muita gente esquece que ele é um piloto. E é um piloto de corridas. Quando você é um piloto de corridas, você precisa atacar. Você tá lá, você quer ganhar uma posição, você precisa ser arrojado, você precisa ir atrás disso daí. Principalmente quando você está lutando por vitória, quando você está lutando por campeonato. Então eu defendo o Sebastian Vettel, sim. Eu acredito que ele foi certo, ele tinha que tentar. Se ele não tentasse naquela volta, ele ia demorar bastante para conseguir essa posição, talvez. Não teria como saber quando que ele ia conseguir essa posição, porque não dá para saber quando que o Max Verstappen ia parar nos boxes. Não dá para saber quando que o Vettel ia ter outra chance para conseguir ultrapassar. Então foi certo, eu acho que ele deveria ter feito isso sim, arriscou, infelizmente deu errado. Mas e se desse certo, né? Se ele tivesse conseguido fazer uma ultrapassagem em cima de Max Verstappen e que fosse aquela ultrapassagem maravilhosa, todo mundo ovacionaria o Vettel por décadas, né? Falando que foi a melhor ultrapassagem da história da Fórmula 1 e aquele blá 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 que a gente sempre ouve. Então, cara, eu acredito que foi sim uma tentativa válida. E o Vettel merece muitos parabéns por isso. Porque se ele tá lutando pelo campeonato e arrisca uma manobra daquela, o cara merece muitos parabéns. Ele merece ser muito elogiado justamente por isso. Ele não foi lá e ficou com o rabo entre as pernas e não tentou ultrapassar, não foi arriscar uma ultrapassagem. Então eu acho que foi bem bacana, eu achei sensacional. No primeiro momento, eu como tifose, né, eu como ferrarista vermelho, não sou nem ferrarista roxo, sou ferrarista vermelho. Critiquei, fiquei bravo com o Vettel, mas pela minha torcida ferrarista. Mas analisando depois, você olhando mais com calma, olhando friamente a manobra dele, cara, ele merece muitos parabéns, né? Olhando ele como piloto, não somente como um ferrarista, como um piloto da Ferrari, olhando ele como um piloto no geral, ele foi um piloto sensacional por fazer isso, por não ficar ali esperando. Fora isso, foi a corrida do Japão, eu acho que foi uma boa corrida sim. No começo a gente teve alguns momentos muito bacanas, tava agitada, o Vettel veio lá da oitava posição, né, que a Ferrari acabou cagando um pouco na classificação dele, mas ele veio lá de trás, já na largada ganhou 2 posições e estava subindo bem, conseguiu chegar no Raikkonen muito rápido. Aí o Raikkonen teve aquele incidente com o Verstappen também, né? Olha aí, o Verstappen, como sempre, estando nas tretas, né, na Fórmula 1. E ele chegou rápido no Raikkonen e chegou rápido no Verstappen. Tudo bem que o safety car ajudou bastante? Ajudou, claro. Mas mesmo assim, ele estava vindo muito bem, estava vindo muito rápido. Né? Eu gostei bastante da corrida do Vettel.
Outros pilotos lá no meio do pelotão também estavam brigando bem. Tava uma bela briga de foice entre todos os outros pilotos. Então foi uma boa corrida. Se a gente pegar para analisar friamente, foi uma boa corrida sim. É claro que ver o Hamilton vencendo, a Mercedes fazendo 1-2, né, fazendo uma dobradinha, e já faz bastante corrida que eles estão vencendo, desde 2014 que a gente só vê Mercedes se dando bem, é chato. Mas a gente tem que pegar e analisar outros pontos, ver outros lugares da corrida. Até porque eles não mostraram somente o Hamilton guiando lá na frente. O Hamilton liderou várias e várias voltas, mas não mostraram só o Vettel, o Hamilton ali na liderança. Mostrou algumas vezes, quando ele ficava reclamando no rádio e só. Mas é isso, eu acho que sobre o GP do Japão é o que mais dá pra falar, sem ficar repetitivo, sem falar o que todo mundo já falou. E o próximo grande prêmio que a gente tem aí vai ser o Grande Prêmio dos Estados Unidos, disputado no circuito de Austin, em Texas. O famoso COTA. Para quem não sabe, COTA é Circuit of the Americas. Para não ter que falar sempre Circuit of the Americas, eles abreviaram para COTA. Eu particularmente gosto do circuito americano. Tem muita gente que prefere o circuito de Indianápolis, mas eu acho que o circuito de Austin, pra mim, eu acho ele bem mais da hora. Ele tem umas curvas mais legais, tem alguns pontos de ultrapassagem melhores. E Indianápolis, sinceramente, só tem aquele curvão lá, né, da curva 1, se eu não me engano. Eles vêm no sentido anti-horário, no sentido contrário do circuito oval. Então eles acabam, a última curva do circuito seria tipo a curva 1 no circuito oval no original. Não vejo muita graça em Indianápolis, tem muita gente que prefere mais, mas o Vettel, como não tem muito a perder, já não tem mais muito a perder, né? Já perdeu o título, então vai perder mais o quê? Eu acredito que o Vettel vai tentar uma vitória ali. Acho que a Ferrari vai tentar atacar mais forte. Eles têm tudo para vir mais forte, eles podem testar peças do ano que vem, podem arrojar em algum ajuste do carro, podem arriscar alguma coisa para tentar vencer a corrida, mas nem que seja para ainda tentar recuperar esse campeonato, porque ainda tem chance. O Hamilton pode abandonar daqui para frente e o Vettel vencer o resto, e aí o Vettel vai ser campeão. Mas, como é um cenário muito difícil da gente de acontecer, eu acho que eu sempre aposto, desde o Grande Prêmio de Singapura, eu tô apostando que a Ferrari vai atacar e tô só me ferrando, só tô me dando mal. Se eles têm atacado, eles não têm dado certo. Mas a gente fica naquela expectativa, né, da Ferrari tentando vir para cima, a Ferrari tentando fazer algo diferente para tentar atacar, para tentar levar a vitória. Em 2017, a pole foi do Hamilton, né, e o Hamilton venceu a corrida. O Vettel conseguiu na largada ultrapassar o Hamilton, mas não durou muito tempo na frente. O Hamilton estava com um carro bem melhor, tinha velocidade final maior, estava fazendo curva bem melhor que o carro do Vettel, e o Hamilton acabou vencendo, mas também não foi uma corrida tão chata, né? O Hamilton não demorou muito para tentar atacar de novo o Vettel, e dessa vez a gente pode esperar a mesma coisa. Como eu falei, como o Vettel não tem tanto a perder também, ele pode tentar arriscar uma ultrapassagem em cima do Hamilton, os dois acabarem batendo e os dois acabarem ficando fora da prova. Não é muito difícil disso acontecer. Mas também, dependendo do resultado da corrida, se o Vettel abandonar, por exemplo, e o Hamilton vencer, é campeonato do Hamilton, porque aí o Hamilton já vai abrir uma vantagem suficiente que mesmo que o Vettel vença todas as corridas depois, o Vettel não leva mais o campeonato. Mas a gente pode esperar assim uma boa corrida. Os pneus desse ano, se eu não me engano, vão ser os macios, os ultra macios e os hiper macios. Eu não tenho certeza agora, mas eu acredito que será essa escolha, né? Uma gama mais macia de pneu, só pulando do macio pro ultra direto. Eles não vão usar a combinação de super, ultra e hiper, mas serão os pneus mais macios, que se desgastam mais, se degradam mais. Mas a galera já pegou tanto o ritmo desses pneus, já testaram tanto, já sabem tanto como que funcionam esses pneus, que eu acho que dificilmente a gente vai ter uma corrida com mais do que uma parada. O circuito de Austin não é longo, não é muito grande, então não tem por que ter mais do que uma parada. A galera pode começar com hiper macio, vai até a volta 11, 12, 15 no máximo, não forçando tanto o ritmo do carro, para economizar pneu, e aí faz uma parada, coloca o macio e vai até o final da corrida. Infelizmente essa reta final de temporada tá vendo isso, né? Somente uma parada, a galera no começo da corrida não dando o máximo que pode, além do que eles também têm que economizar bastante motor. Então a gente pode, mesmo assim, mesmo tendo um ritmo um pouco mais lento, vamos dizer assim,
a gente pode esperar uma corrida boa. Eu acho difícil a gente não ter uma corrida boa. O Vettel, ele vem atacando bem, né? O próprio erro dele no Japão, aquele acidente lá que ele acabou batendo com o Verstappen e rodando, é uma prova disso, né? De que ele tá atacando, de que ele não tá colocando o rabinho entre as pernas e deixando por isso mesmo. Então vamos ver como que vai ser essa corrida no grande Prêmio dos Estados Unidos. Vamos ver se o Vettel vai mesmo atacar com tudo que ele tem, se a Ferrari vai trazer alguma coisa para ajudar o Vettel, né, a levar esse campeonato. E vamos torcer para que a gente tenha, para que esse campeonato continue vivo, né? Seria muito bom para o campeonato em si. Também não só para o campeonato, né? Mas até para a Fórmula 1, que não aguenta mais ver a Mercedes campeã. E é isso, galera. É isso que eu tenho para comentar sobre o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Vamos aguardar aí a próxima corrida. Até já, galera. Valeu e um grande abraço.